Você está ouvindo Entre Lírios e Vales, por Elfrida Kramer. Olá, novamente aqui, conversando com vocês, lembrando tantas coisas que já se passaram e tentando rever as coisas que eu aprendi e que sempre gosto de compartilhar com vocês. Há poucos dias eu cheguei a falar numa experiência, quando Deus falou para mim que nos uniu não para sermos felizes, mas para sermos abençoados. Eu penso demais na diferença dessas duas palavras, como elas fizeram realmente diferença na minha vida. A felicidade é efêmera. Como diz o poeta, existe sim, mas nós não alcançamos, porque está sempre onde nós a pomos e nunca a pomos onde nós estamos. A bênção, no entanto, inclui aliança, compromisso, é algo mais profundo. E é isso que nós temos recebido de Deus na nossa caminhada, do casamento, na vida familiar. Nós temos recebido de Deus essa bênção. Graças a Deus por isso. Eu hoje acordei com vontade de compartilhar um assunto que realmente eu tinha muita dificuldade no passado, mas que hoje, depois de mais idade, já me sinto mais à vontade. É um pouco sobre sexo. Eu tenho ouvido falar muito no incentivo do sexo, do que deve ser feito, do que não deve ser feito, como o mundo hoje está atraindo as pessoas, como os casais devem se atrair a si mesmos. Eu tenho ouvido muito falar nisso. No meu tempo de jovem não se falava tão abertamente, mas eu gosto de considerar algumas coisas. Realmente o jovem, a jovem que se casam, nos primeiros tempos de casamento, eles estão realmente eufóricos com essa novidade, a novidade do sexo. Mas nós não devemos esquecer que Deus colocou o sexo no homem com o intuito de procriação e, consequentemente, também de prazer. Mas não é em primeiro lugar. Em primeiro lugar é o intuito de procriação. Ao momento a momento que a gente vai ficando mais idoso, a necessidade de procriação também vai diminuindo, né? Mas o calor, a alegria, a presença do ente querido não desaparecem nunca. O que eu gosto de lembrar é o seguinte, que alguns casais, quando enveredam já para uma idade maior, 60, 70, 80 anos, eles se sentem assim um pouco cobrados e até mesmo desapontados, porque não estão podendo viver essa vida que vivia nos primeiros dias, nos primeiros anos de casamento. E parece que em volta todos cobram como se fosse tudo a mesma coisa, e não é. Isso também tem que se considerar a diferença entre temperamentos, entre vida das pessoas. Uns são muito envolvidos com o trabalho, outros com pesquisas, uns gastam muito tempo fisicamente, outros intelectualmente. E muitas vezes eles chegam em casa com o desejo simplesmente de deitar e dormir. Se não houver compreensão entre os cônjuges, se não houver um esclarecimento do que realmente significa sexo, vai haver muita decepção entre muitos casais. E é bom que a gente lembre que tudo na vida vai diminuindo paulatinamente. Deus nos deu os órgãos dos sentidos: visão, audição, olfato, gustação, tato. Mas se vocês reparam, tudo isso na velhice vai diminuindo pouco a pouco. Então você vai deixar de ser feliz, você vai deixar de ser completo, porque não é tanto quanto era no passado. Não. Você substitui alguns prazeres por outros. Prazeres assim, similares, vida de aconchego. É muito interessante quando o casal já velhinho
se deita, coloca a cabeça no ombro do outro e sente aquele cheirinho do seu cônjuge e ama verdadeiramente e abraça e depois adormece. Tudo é progressivo, é paulatino. E eu tenho vontade de deixar essa reflexão aqui agora para que não haja um sentimento muito grande de cobrança, nem com os jovens, nem com os mais velhos. Cada um tem a sua história. O importante é que realmente o casal esteja unido no Senhor, se sinta bem próximo um do outro, sinta esse aconchego diário, que não desprezem aquele romantismo, aquele cuidado, aquele estar perto do seu cônjuge e que possa adormecer com a cabeça tranquilamente no ombro do seu cônjuge, sentindo-se completamente feliz. Eu me alegro muito de poder ir conversando com vocês a respeito das minhas experiências, porque são experiências que não pararam nos 40, nos 50 anos, já estão nos 80. E eu já vi tudo isso passar pela minha vida. Eu já vi momentos eufóricos, eu já vivi momentos também de me sentir assim frustrada. Já tive momentos de toda forma. Mas eu percebi sim que a essência do amor, a essência do sexo é muito mais do que um ato físico. É um ato espiritual, é um ato de sentir-se perto, de se aconchegar, de se sentir amado, de sentir que o cônjuge é um presente de Deus e que você quer ser um presente de Deus para o seu cônjuge também. Eu falo sobre essas coisas, já me sinto mais ou menos com autoridade, não que eu tenha vivido uma vida perfeita nesse sentido. Cada um busca o que há de melhor em perfeição na sua vida a dois. Mas eu quero dizer que os meus 80 e poucos anos já me informam que as pessoas são diferentes, as necessidades são diferentes, mas o amor verdadeiro, esse nunca acaba. Esse sempre vai providenciar a alegria do outro, o aconchego, o companheirismo, a vontade de participar da vida do outro. Pense nisso e viva os seus dias de vida crescendo e não se sentindo diminuindo. Cada dia acrescenta uma nova experiência para a nossa vida. E nós somos muito abençoados quando atingimos uma idade mais avançada e podemos ver que não somos mais os mesmos como quando éramos jovens, mas que temos uma bagagem muito maior a ser compartilhada com outras pessoas. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu casamento, que Deus faça você entender que o casamento é algo que não se desfaz, é compromisso. O casamento é vida a dois, e um homem e uma mulher, como Deus criou, assim eles se completam muito bem. Seja assim para a glória de Jesus e seja assim eternamente para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.